Olá, sejam bem-vindos ao canal Namahá para a nossa leitura atemporal. Gratidão a todos vocês. Eu estou deixando o nome dos oráculos a pedidos embaixo, né, nas descrições, para quem quiser saber. E vamos fazer a nossa leitura para esse momento, a nossa leitura atemporal com as energias de vocês. Eu estou utilizando aqui, primeiro eu vou usar o oráculo Chakra Insight Oráculo. E depois nós vamos usar o tarô e mais alguns oráculos, né? Também, para completar a leitura. Vamos ver. Touro. Energias para o signo de Touro. Para a egrégora do signo de Touro. Vamos ver. Nós temos aqui família, o chakra da raiz, nos falando de família, né? Sentir que o segurança dentro de uma comunidade, pertencimento, a cultura que tu veio, a tribo que tu vem, né? Onde tu nasceu. Temos também aqui o chakra da coroa, falando da consciência divina, interconexão, expansão, unicidade e luz. Chakra da coroa. Chakra sexual, falando de beleza, sensualidade, indulgência e prazer. Temos aqui a guiança também do chakra da coroa, aqui falando de ajuda, amor, sinais de direcionamento. Terceiro olho, trazendo insights, compreensão, despertar e autoavaliação. Olha, mais uma vez o chakra da coroa, trazendo a presença. Tá bem espiritual aqui para vocês. A presença nos fala que também despertar atenção, realismo, realidade, conexão. E mais uma vez o terceiro olho, falando de sonhos. Mensagens, sinais, símbolos e guiança, né, através de sonhos e visões. Perdão. Forgiveness, perdão, deixar ir, né, o passado, perdoar, fazer uma cura, um crescimento e compaixão. Basicamente, temos aqui uma cura, né? E aqui o chakra também, mais uma vez, o chakra cardíaco falando de compaixão, cuidado, empatia, aceitação e gentileza. Bom, primeira coisa, né, que eu já tô vendo aqui, que eu já senti essa energia, né, que a carta mesmo fala, dessa energia do pertencimento, da comunidade, da cultura, da tribo, da família. Mas também me fala do teu lugar, eu sinto isso, né, do teu lugar de nascimento, da cultura que tu nasceu, do estado que tu nasceu. Pode ser que vocês vivam também em países diferentes, né, mas não vivam mais, né, no teu país de origem. Mas também fala da cultura, do teu estado, do estado que tu nasceu, onde tu pode continuar nesse lugar, e isso é importante para ti, tá? E se tu saiu do teu lugar de origem, isso nesse momento ainda é um pouco mais importante, porque está te chamando para ter algum tipo de cura a respeito da onde tu pertence, da tua família, tá? Da onde tu nasceu, da tua tribo, do teu berço, e da onde que tu tá saindo, entende? É como se, da onde que tu surgiu, qual é o teu background, né? Qual é a tua origem, as tuas crenças, da onde que tu veio e onde é que tu tá. Tá? É muito espiritual. Aqui nós temos os dois chakras, o primeiro e o segundo, que é o sexual, que fala de liberdade, né, de se dar prazer, de se permitir ter prazer. E tá me falando aqui, ó, que vocês têm que curar alguma coisa nesse sentido, né? Porque tem muita carta espiritual aqui. Então a base tem que ser curada, ou vocês têm que, né, fortalecer a tua base. Talvez vocês tenham se sentido muito sem base também, tá? Desde o teu nascimento, e isso te afetou de alguma forma, em questão do prazer, tá? Para algumas pessoas pode ser excesso, depois a gente vai tirar o tarô, né, que ele pode nos esclarecer um pouco mais aqui, mas para algumas pessoas pode ser o excesso de indulgência, o excesso de prazer, né? Porque não teve porque falta de fortalecimento, falta de base, tá? Na tribo que tu nasceu, no lugar onde tu nasceu, na família, né? Do lugar onde tu veio, ou
pode ser também a negação do prazer para si, tá? Então aqui e o chakra do coração nos fala de compaixão por si mesmo, tá? Vai nos falar aqui de ter compaixão e cuidado, empatia. Tem empatia, claro, que são pessoas muito provavelmente que vocês tenham essa empatia com os outros, mas me fala de uma aceitação de si, de uma compaixão para consigo mesmo e de um perdão. Né, o perdão desse background, desse lugar de infância. Nós temos aqui também, né, um ninho. Da onde que tu veio? Desse lugar, né, que tu vai ter que perdoar, que não te deu uma base, muito provavelmente. Tá? Tu está sendo muito guiado, tem também a energia aqui das sincronicidades e dos sonhos, guiado através do teu terceiro olho, e me fala que alguns de vocês estão fazendo, né, esse esforço de meditar. E se não estão, é um pedido, tá? Porque tu vai ter muita facilidade de se conectar com essa consciência divina através da meditação. E do perdão. É uma energia muito bonita aqui, tá? De liberação da tua energia. Por quê? Porque nós viemos também desde a base até o chakra da coroa, passando pelo cardíaco. Então, o cardíaco está no meio, ele faz, né, ele é a junção dos dois, do que vem de cima e do que vem de baixo. Então, e ele também pode trancar a tua evolução, né, aqui, quando tem alguma energia presa, né, de rancor, medo, né, através dos teus sentimentos, ele te bloqueia e não deixa que a energia passe. Só que aqui tem uma energia passando, a energia está fluindo, a energia vai fluir através do teu coração. E passar, né, e sair lá no chakra da coroa. Tá, vamos ver agora aqui, signo de touro, que está sendo guiado. Ah, tá, e tem muitas pessoas aqui também que tem uma energia, dons, tá, dons espirituais que vêm de família, né. Passados de geração para geração. E talvez vocês estejam descobrindo isso agora. Tem uma energia muito doce. Uma energia doce aqui. Vamos ver, signo de touro. Vamos ver o tarô, que informações ele nos acrescenta. Vamos ver o que a família veio aqui. A família veio com o 8 de paus, que nos fala de jornada, de comunicação, jornada, rapidez, tá? Fluidez. E essa é uma energia de seguir em frente, né? Vocês muito provavelmente já saíram desse local. Tá? Pode representar a casa da família, a cidade natal, o país natal, algo, né, nesse sentido. Sair do conforto, sair também da zona de conforto para seguir um caminho próprio. Tá? Olha o carro. Sim, nós estamos falando nós estamos falando de algo que vai te levar adiante, de manifestação aqui da tua própria energia, de poder pessoal, né? O carro traz isso também. Vamos ver a palavra que traz aqui. O anjo da guiança. Porque ele guia, né, a carruagem, a carroça, o carro. E aqui vem com a presença, com a consciência divina. Tá? Existe aqui uma conexão do teu caminho, claro. Porque a carta do carro nos fala de poder... também livre-arbítrio, de poder pessoal, de escolha, né, pessoal, de fazer as escolhas pessoais, e amadurecimento e também da individuação, porque o carro é quando a pessoa já tem, né, a vontade própria, ela já saiu do seio da família, já saiu do ninho, e agora ela toma as rédeas da própria vida, vai em frente, decidindo por si mesmo. E aqui está com a consciência divina. Aqui é uma certa liberação, né, uma liberação da família, da aprovação da família ou da sociedade em si, tá? E só que temos aqui a consciência divina. Tu está sendo também orientado e andando, né, nessa direção com a espiritualidade te guiando ao mesmo tempo.
tá? E se comunicando, indo pro caminho que tu deveria ir, tá no caminho certo, entende? Com a espiritualidade te levando para esse caminho. E tu tá sabendo que tá indo pro caminho correto, com muita segurança. Ah, e a carta do prazer vem com a ação do Cavaleiro de Paus, tá? E pede aqui que vocês tenham coragem de fazer aquilo que teus instintos também te mandam fazer em busca de ter prazer, sim, na vida, tá? O carro nos fala muito também de prazer, né, físico, de vitalidade, libido, e aqui com a carta do prazer e com o Cavaleiro de Paus nos fala dessa atitude de confiança, de ação, de ir em busca daquilo que te faz feliz e que te dá prazer, físico ou não. Aqui nós temos muitas cartas, ou os dois, né, físico, emocional, ou físico e espiritual, enfim. Né, ir atrás do que tu te dá prazer e ir com rapidez. Aqui o 8 de paus no solo de rapidez, o Cavaleiro de Paus no solo de muita rapidez, ele vem acompanhado de uma chita, a chita, né, que é o guepardo, e que é o animal mais rápido das savanas, né? Então ele vai em busca, aqui, e vocês vão estar sendo guiados, tá? Não vai ser uma coisa muito só carnal, ou só a nível de, né, de material aqui. Não, tu está sendo guiado a nível espiritual também, e só que tu vai estar indo, né, e unindo essas duas forças, os teus chakras, né, da base com os chakras mais elevados até o chakra da coroa. Então tem uma união aqui, passando, como eu falei, pelo chakra cardíaco. Então é uma energia, é um prazer sagrado. Ou vendo o prazer como sagrado, ou vendo, sentindo, se dando ao luxo, né, de ver, de usar a tua sensualidade, ou ter esse prazer, ser indulgente consigo mesmo. Tá? Sim. Aí nós temos aqui a guiança, e o suporte, o direcionamento, amor, sinais, mas aqui nós temos uma carta, que é o 2 de espadas, que nos fala de uma certa bloqueio, um certo bloqueio aqui na tua guiança, tá? Que bloqueio é esse? Vamos ver se vai aparecer aqui. Mas é a insegurança. Tem uma certa insegurança, porque a pessoa não toma uma atitude porque não confia. Tá? Mas tu saiba que tu está sendo guiado. Que tem uma energia aqui que está te impulsionando para frente. É uma energia bem forte, tá? Com a chita aqui, com o Cavaleiro de Paus, com o 8 de Paus, uma energia muito forte te impulsionando. Tá? Porque também o chakra sexual nos fala de libido e força vital. Então, uma energia que está te impulsionando para frente e quer que tu vá para frente, quer que tu se impulsione. Tá? Mas tem certeza, olha só, mais uma vez aqui o 2 de ouros, que nos fala de jogar uma coisa, né, com duas situações, ou também ter dúvida, ou ter uma certa insegurança, não saber o que fazer, não saber o que escolher, não saber que caminho ir. E aqui com a carta dos insights, compreensão, despertar e autoavaliação, pede que tu faça um olhar interno, tá? E se conecte também com a espiritualidade de alguma forma, para buscar essa direção. E se tu tiver que escolher entre duas situações, fazer a escolha correta. Tá? Porque tu precisa se movimentar aqui de alguma forma. O mago te dá poder pessoal e livre-arbítrio também, né? O mago nos fala que tu tem poder aqui de escolha. Tu tem poder de manifestar e depende de ti. Muito dessa escolha depende de ti, então tu tem que fazer essa escolha, tá? E para te fazer essa escolha, vem com a carta da presença. Tu tem que estar presente no aqui e no agora, tu tem que ver a realidade, tu tem que estar desperto e atento e conectado com aquilo que a tua alma deseja. Porque aqui tem uma conexão entre alma e instinto. Ou seja, eles vão tem uma grande possibilidade de tu fazer uma junção dessas duas energias estarem caminhando, tá, juntas aqui, tanto o instinto quanto a razão, a espiritualidade também e a matéria. Entende? O teu instinto da tua intuição que vem do alto, mas também que vem do teu corpo físico, né, daquele instinto animal, te levando, caminhando na mesma direção, né? O carro nos mostra isso aqui, esses dois aspectos, masculino e feminino, também. Tá? Tu tem capacidade, é o anjo da mágica, aqui o mago nesse deck. Mas é necessário que tu seja presente e muito consciente para tomar essa decisão. Ok, que decisão. Olha o dependurado, nos falando que tem uma energia aqui também, que tem um aprisionamento, né?
O Dependurado nos fala também de iluminação, olhar as coisas de forma diferente. É a carta, né, que nos fala muito de espiritualidade também. Tá? E tá aqui com a carta dos sonhos, o símbolo da guiança, dos sinais. Porém, como tem aqui também os dois de pentáculos, os 2 de espadas, tem uma energia de ficar preso, de não seguir, não acreditar talvez nas mensagens que recebe, nos sinais, nessa guiança, tá? Mas aqui é como se tu não tivesse, tem que fazer muito esforço para ficar preso, entende? Porque a energia do carro e a energia da espiritualidade tá te impulsionando muito para frente, para tua satisfação pessoal. Aqui temos a temperança, o anjo da paz, com o perdão, trazendo uma cura, né? Sim, trazendo essa cura, trazendo perdão. O perdão aqui diz que o perdão é efetivo, tu pode perdoar. E esse perdão vai te levar para essa cura. Talvez tu precise aqui de mais um tempo, né? Porque temos aqui o dependurado e a temperança. Talvez é necessário mais um tempinho aqui, pouco, né? Espero, para fazer essa maturação. Porque o carro já quer te fazer sair andando, né? Ele quer te levar para o lugar. Ele quer te impulsionar. Mas acho que está dependendo aqui é do perdão, né? De tu deixar o passado ir. E se permitir fazer essa cura. Tem um pouco de teimosia aqui em ficar no dependurado. Tá? E o 2 de paus que nos fala de progresso, futuro, planejamento, com a carta da compaixão, do cuidado, da empatia, da aceitação, da gentileza, mostrando que tu tem aqui tem a energia da flor, né? De lótus aqui também, falando de purificação. Nesse teu futuro, nesse teu planejamento. Deliberação também através da compaixão. Por si mesmo, né? Nesse futuro. Então, aqui tem muito aqui de livre-arbítrio também, com o carro, né? Que nos fala disso, e com o mago, aliás. Os dois, tanto o mago quanto o carro. Mas tem muita impulsão. Tá? E aquilo que te dá prazer também é um sinal de... né? Um sinal de caminho que deve ser seguido. O que te dá divertimento? O que faz com que tu se sinta belo ou esteja no lugar de se sentir aqui bem contigo mesmo? Né? Nesse caso aqui não é positivo. Tá? Vamos ver aqui umas palavrinhas com o oráculo Jornada da Alma. Vamos ver, touro. Pulou. A morte, né, que nos fala de transformação. Vamos ver a morte, equilíbrio e honestidade. Caiu essa carta aqui para Áries também de honestidade. Vamos ver. A morte fala, eu aprendo com os finais e me preparo para os recomeços. Tá? Tem alguma coisa, tu tá se prendendo aqui, muito provavelmente essa dúvida do 2 de espadas, não querer se mexer, não querer tomar uma iniciativa, prolongar também um casulo aqui, né? Ele tá quase como se estivesse num casulo aqui, né? Parece que tá todo amarrado ali, né? Prolongar essa situação, esse renascimento, eu vejo que depende de ti, é um sacrifício que tu está se colocando. E depende do perdão também, em algum aspecto da tua vida, tu deixar tu se purificar pela água da temperança também. Tá? Porque tá tudo aqui, parece que está conspirando para que tu se liberte, está conspirando para que tu vá em frente, está te impulsionando para frente. Tá? De uma liberação. E existe a necessidade de tu permitir essa transformação acontecer. Né? Tá com a faca e o queijo na mão. Ah, tá, aqui tem mais, ó. Honestidade. Honestidade fala. Eu não posso esperar que a verdade, que os outros sejam verdadeiros, ou que a verdade venha dos outros. Mas eu posso esperar a verdade vinda de mim mesmo. Né? Então, a honestidade é que seja honesto consigo aqui, nesse caso, tá? Honesto para ver essa situação. E aí a carta da presença pede isso, tá? Pede que tu fique bem consciente, no aqui e no agora, com presença, com atenção, conectado, né, com a espiritualidade também, tanto com a terra quanto com o céu, né, fazer essa conexão, para ti, sendo honesto e honesta contigo, olhando teu caminho verdadeiramente, aquilo que tu quer, aquilo que te dá prazer, o que tu quer fazer, para onde é que tu vai, coragem de mudar, coragem de sair da zona de conforto, coragem de tomar uma atitude, uma ação e ser com rapidez também, tá, porque tem muita lentidão aqui. E o equilíbrio fala,
eu trago um estado de perfeita harmonia para o meu mundo. E eu faço isso sem julgamento. Tá? E aqui o equilíbrio vem com a temperança, né? Aqui é tu deixar de julgar a si mesmo, os outros, pode ser uma boa alternativa aqui também, né? Para trazer esse equilíbrio, para trazer essa harmonia para o teu mundo. Parar de ser extremamente crítico ou crítica consigo mesmo ou com os outros, tá? Ou com os dois. Pode vir ajudar bastante nessa liberação, porque pode ser aqui excesso de crítica, né? Medo da crítica também, perfeccionismo para alguns. Gratidão e chance. Não é change, é mudança. Eu compreendo que nada pode crescer sem movimento. Ou seja, o crescimento só vai acontecer quando houver um movimento. Tá muito parecido com Áries. Se vocês quiserem dar uma olhadinha em Áries também. Gratidão. Eu sou agradecido ou agradecida pela vida e pelas oportunidades que a vida me apresenta. Tá? Porque tem aqui muitas oportunidades para vocês no caminho a partir do teu movimento, numa movimentação. Aqui nós estamos falando de uma forma mais genérica. Falei de Áries porque caiu muitas cartas parecidas. Mas lá na energia de Áries apareceu a respeito de relacionamentos amorosos. Tá? Se vocês não têm nenhum problema nesse momento, não estão enfrentando nenhum problema com relacionamento amoroso, não vai ressoar com vocês. Mas se por acaso alguém estiver aqui enfrentando muito problema com relacionamentos amorosos e tiver alguma conexão com o signo de Áries, vocês poderiam dar uma assistida. Tá bom? Touro, essa é a nossa leitura para vocês nesse momento. E eu agradeço muito. Nos vemos no próximo vídeo.